Bom dia, gente, tudo bem? A gente vai continuar aqui as nossas aulas com as funções orgânicas. Então a gente já viu 5 delas. Vimos álcool, enol, fenol, aldeídos e cetonas. A gente está na sexta, que são os ácidos carboxílicos. Só uma coisinha antes, a coordenação, a Keila pediu para que essa semana as aulas fossem um pouco mais curtinhas, porque vocês estão em semana de provas. Então, eu vou postar como aulas 12, 13 e 14, mas o tempo delas vai ser muito menor e vão ser aulas mais diretas. Eu pretendia passar pelo menos 6 funções, mas como vocês estão em prova, eu vou passar só 3, tá? E eu escolhi as 3 funções que são derivadas de ácido carboxílico. Então são bem tranquilas porque uma vai complementando a outra, né? Então a gente tem ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico e éster, tá? Então eu vou passar essas 3 agora para vocês e na próxima aula eu faço esse exercício que eu vou deixar para vocês também, bem tranquilo isso aqui. Então vamos lá, continuando aqui a gente tem o ácido carboxílico. Ácido carboxílico são compostos que apresentam esse grupo carboxila, a gente abrevia por COOH, e ele sempre vai estar na extremidade da cadeia. Então aqui, para cá eu tenho uma cadeia, pode ser de quantos carbonos eu quiser, e ao final eu termino com C dupla O, O. E esse H aqui só está aqui para completar as ligações, tá? Mas o grupo carboxila oficialmente nem tem esse H aqui, é só COO, tá? Coloquei o H só para vocês saberem que completa as ligações, porque vai estar sempre no final, se for um ácido, tá? Então aqui alguns exemplos, C dupla OH, C dupla OH, C dupla OH, sempre nas pontas da cadeia, então são todos ácidos. Nomenclatura. Nomenclatura a gente sempre começa com a palavra ácido e termina com oico, tá? E aqui eu coloquei uma observação, aquela mesma observação dos aldeídos. Aldeídos, nunca colocamos o número 1, né? Nunca vai ficar um al no final. Por quê? Porque aldeído sempre está no final. Mesma coisa para ácidos, né? Ácidos sempre tem esse grupo na posição 1. Então eu nunca vou colocar ácido, cadeia, oico. Vai ser sempre ácido oico, porque eu sei que está na 1, porque eu sei que está no final. Tá certo? O resto é igual. Por isso que eu falei para vocês que dava para passar um monte de funções essa semana, mas eu diminuí aí porque vocês estão em provas. Só lembrando, né, esse arquivo aqui do Word está em PDF para vocês no Qmágico junto com o vídeo, e o PDF vocês sempre precisam copiar no caderno, tá? Então vamos lá dar os nomes aqui, né? Primeiro passo, identificar a cadeia principal. Aqui acho que está óbvio, só tem um carbono. Aqui pode ser tanto essa reta, como fazer assim e deixar isso aqui para fora. E aqui é tudo isso aqui, né? Então aqui o único que eu vou ter ramificação é esse daqui. Como que eu dou o nome? Primeiro passo, numerar. Aqui só tem um, então eu vou diretão, né? Então aqui, primeiro, isso é um ácido carboxílico que termina com C dupla O, OH. Então eu começo com a palavra ácido, tá? Ácido alguma coisa. Aí seguem as mesmas regras. Tenho ramificação? Não. Vou direto para a cadeia principal. Quantos carbonos na cadeia principal? Um só. Qual o prefixo para um carbono? Met. Met. Tenho ligação dupla ou tripla? Não, só tem uma ligação simples aqui, então é an. E como é um ácido, termina em oico. Então esse é o ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico. Ácido fórmico tem esse nome porque vem das formigas, tá? As formigas carregam ácido fórmico e derivou esse começo aí de forme, tá? Esse daqui, esse eu vou numerar para a gente não se perder. Então aqui. Onde que vai ser o meu 1? Aqui ou aqui? No lado direito, porque é onde tem a função, e a função manda em tudo. Então, 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou fazer o nome aqui. Então, primeiro, isso daqui é um ácido carboxílico, então, obrigatoriamente, eu começo com a palavra ácido. Tenho ramificação? Tenho isso daqui. Esse é um metil. Onde está o metil? Na posição
3. Então, 3, eu tenho um metil. Posso ir para a cadeia principal. Cadeia principal eu tenho 4 carbonos. Qual o prefixo para 4? But. But tem ligação dupla ou tripla na cadeia principal? Não. Só tem ligações simples, então é an. E isso é um ácido carboxílico, então termina em oico. Ácido 3-metilbutanoico, tá? E eu quis trazer esse outro ácido aqui, ó, onde a cadeia principal é um benzeno, né? Um benzeno ligado a um ácido. Então esse daqui tem um nome, entre aspas, né, especial. Ele chama-se ácido benzoico, tá? Esse é importante vocês saberem, porque ele sempre aparece, tá? E muitas derivações dele também. Então, ácido benzoico é o benzeno com esse C dupla O, OH. Tranquilo, né? Continuando aqui, vou ter que apagar para baixar. O próximo é o sal de ácido carboxílico. Esse não tem no livro ainda, porque ele só vai aparecer mais para o final, quando a gente estudar as reações de neutralização para orgânica. Mas eu já quis trazer para adiantar, porque é super tranquilo, né? O que é um sal de ácido carboxílico? Ele recebe esse nome porque ele vem de uma reação de neutralização. Lembram lá em inorgânica no primeiro ano? Onde vocês tinham lá que ácido mais base forma sal e água? A mesma coisa aqui. A gente vai ter um ácido, só que no caso carboxílico, reagindo com uma base, formando sal. Qual sal? Sal de ácido carboxílico e água, tá? Como que é a fórmula de um ácido, aliás, de um sal de ácido carboxílico? Mesma coisa, C dupla O, aí ao invés de ter o H aqui para completar, eu tenho um metal. E geralmente esse metal ou é sódio ou é potássio, tá? Ou é o Na ou é o K. O mais comum de todos é o Na, tá? Podem ter outros? Pode, mas é bem raro, tá? Então, a maioria das vezes, metal alcalino, de preferência ainda sódio ou potássio. Por quê? Porque eles têm o raio atômico pequeno e eles se ligam mais facilmente. Nomenclatura. Nomenclatura igualzinho ácido, só que eu retiro a palavra ácido do começo e onde era oico, eu troco por oato e ainda acrescento um finalzinho de com o nome do metal que aparece ligado. Então, alguma coisa oato de sódio, alguma coisa oato de potássio. Então eu representei assim, o M é um metal, tá bom? E essas cargas aqui é um jeito oficial da IUPAC para colocar, para dizer que o metal está se ligando através da atração de cargas, tá bom? Então vamos lá. Exemplos. Eu peguei os mesmos exemplos dos ácidos carboxílicos de cima. Então, antes aqui era o ácido, aqui ó, ao invés do Na, né, era H, e a gente chamava de ácido metanoico. Só que agora, como sal, o que eu vou mudar? Eu tiro a palavra ácido, eu mantenho o resto da cadeia, troco o oico por oato e acrescento de metal. Quem que é o metal ligado aqui? Sódio. Então, metanoato de sódio. Aqui, lembra? Era 1, 2, 3 metil, né? Era ácido 3-metil butanoico, não era isso? Né? O que eu vou mudar? Tiro o ácido e onde é oico, eu troco por oato de. Quem que é o metal ligado? Potássio. Certo? E aqui era o ácido benzoico, tiro o ácido, troco o final oico por oato de, e o metal que está aqui é o sódio. Então, benzoato de sódio. Super tranquilo isso daqui, eu quis trazer a mais já para vocês, para adiantar um pouco, tá? Vou apagar para descer. E a nossa última função dessa semana, falei que ia ser aulas mais curtas, tá? Vai ser o éster. Então, o éster também são compostos que são derivados dos ácidos carboxílicos. Só que os ésteres são um pouco mais chatinhos porque eles dividem o nome em duas partes, tá? Ésteres, então, eles apresentam o grupo carboxilato, né? Carboxila, aquele velho C dupla O
O, só que agora não mais na ponta, e sim no meio da cadeia. Então eu vou ter coisa para cá, mas aqui, ó, lembra que no ácido eu tinha um H aqui, no sal eu tinha o metal, e no éster eu vou ter mais cadeia para cá. Por exemplo, esses daqui, ó. C dupla O, cadeia. Aqui, cadeia, C dupla O, cadeia. C dupla O, cadeia e cadeia. Aqui também, cadeia e cadeia. Então, todas essas cadeias, elas são ditas heterogêneas, né? Elas têm um heteroátomo, aquele que interrompe a cadeia, que divide ela em duas. Então, toda função que dividir a cadeia carbônica em duas partes, vão ter dois nomes para colocar. Não duas opções, mas sim duas partes do nome. Então, no caso aqui do éster, como que eu dou esse nome? Primeira parte da cadeia, o ato de, segunda parte da cadeia, A, no final. Tá bom? Só com uma observação, essa segunda parte aqui, ó, da cadeia, essa segunda parte da cadeia, devem ser feitas como se fosse um radical orgânico, né? Uma ramificação. Lembram das ramificações? Metil, etil, butil, propil, né? Sec-butil, isopropil, fenil, benzil. Todas essas são radicais, são ramificações. Então, eu trato a segunda parte como se fosse uma ramificação, só que acrescentando um A. Então, alguma coisa. A primeira parte é normal, tá? A cadeia é normal. Então, aqui cadeia normal, normal, aqui cadeia, tá? E segunda parte, eu trato como se fosse ramificação. Então, ficaria metila, etila, propila, isopropila, tá? Fenila e assim por diante. A gente vai fazer os exemplos para vocês entenderem. Então, vamos lá. Como que ficaria aqui? Então, eu só vou grifar aqui, ó, para vocês perceberem onde que está o éster. Ah, uma aplicação do éster? Aliás, uma não. Todos os ésteres, praticamente, onde que eles são encontrados? Eles são encontrados em aromas, fragrâncias. Então, muito usado para fazer perfumes e aqueles aromas alimentícios, né? Então, muitos têm cheiros de frutas, principalmente, tá? A grande maioria dos ésteres tem cheiros, são aromas de frutas, tá? Inclusive, uma das práticas no laboratório mais para frente, né, se a gente não tiver mais de quarentena, vai ser produzir aí um aroma de banana, tá? Se der certo aí. Que, por acaso, é um éster, mas que exige uma reação de esterificação para produzir um éster. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, ó, primeira parte da cadeia é essa, certo? Essa aqui eu tenho um carbono só, que é esse daqui. Então, um carbono só vai ficar match, né? Não tem ramificação, foi direto para a cadeia. Match, ligação simples, an. Aí, como é um éster, completo com o ato. D. Segunda parte é esse carbono aqui, ó. Um carbono só como ramificação chama-se metil. Só que eu tenho que terminar com A no final. Então, esse é o metanoato de metila. Met, né, de um aqui, e metila desse outro carbono aqui, tá? Esse outro aqui, ó, eu tenho dois carbonos antes da seta não, antes da função, né, do éster. Então, dois carbonos, et. Qual que é a ligação entre eles? Simples. Então, an. Como é um éster, o ato de. Segunda parte da cadeia. Esses dois, ó. Esses dois, quando eu tenho dois, chama-se etil, né? Então, completo com A, etanoato de etila. Aqui, isso é o benzeno. A gente acabou de ver o caso do benzeno. Fica benzoato, tá? Cuidado para não falar benzenoato. Um nome especial chama benzoato. Benzoato do quê? Dois carbonos tratados como ramificação, etil, e acrescento A, benzoato de etila. E aqui, ó, dois carbonos antes, et. Ligação simples, an.
o ato, porque é éster, de. E o que é isso aqui, ó? São 3 carbonos tratados como ramificação. Eu tenho 2 jeitos para chamar. Ou é propil ou é isopropil. Qual que é nesse caso? Esse caso aqui é o isopropil. Por quê? Porque ele está pendurado pelo carbono do meio. Se esse carbono de baixo estivesse aqui na ponta, seria propila. Mas como está pelo carbono do meio, é isopropila. Etanoato de isopropila. Tranquilo isso, gente? Acho que é bem fácil, né? Eu estou passando um pouco mais rápido pelas funções, porque agora o jeito continua o mesmo. A única coisa que está mudando mesmo são as regrinhas de nomenclatura e saber quais são as funções orgânicas. Então, a gente aí já está avançando nas funções, então eu vou deixar para vocês como tarefa esses 3 exercíciozinhos que eu vou corrigir já agora, mas eu peço que vocês tentem fazer, porque depois a gente vai usar muito essas nomenclaturas e todas as funções. Praticamente para tudo, até o final do ano a gente vai usar as funções orgânicas, porque como eu disse, o conteúdo vai acumular. Tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos, façam a lição, façam a tarefa aí que eu já vou corrigir. Então até daqui a pouco.